Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Estamos começando mais um episódio e também mais um ano, né, de canal. Estou aqui, Caio Meireles, para dar o pontapé inicial nessa temporada de 2023. Ao lado dele, Lucas Ribeiro. Lucão, feliz ano novo para você e para todo mundo que nos escuta, né? Muito boa noite, Caião. Feliz ano novo pra você também, pra todo mundo que nos escuta. Pra alegria de alguns e tristeza de muitos. Voltamos, né? E, cara, a gente vai falar de tudo que aconteceu aí, ó. No decorrer da semana e do final de semana, teve mais rodada na Europa, né? Os estaduais, alguns começando nesse final de semana. E a gente vai falar disso tudo. E eu já queria começar com o momento mais rápido do episódio, que é o momento fofoca. Eu sou o Fred, tenho 33 anos, sou nascido em São Paulo e sou um influenciador. Faço jogos com vários jogadores, como Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Já fiz desafio com o Cristiano Ronaldo. Mas é só um negócio que me pegou de surpresa mesmo, que foi a presença confirmada do Fred Desimpedidos no BBB 2023, né? Vai torcer pra ele? Olha... Melhor, vai assistir o BBB? Não, Perfeito. eu não sou muito fã de realities. A Fazenda, BBB, Férias com Ex... Casamento às Cegas, Masterchef, cara, não... Eu fiquei sabendo de algumas coisas de Férias com Ex, por causa da Mirella, né? Mas de resto, tô totalmente um zero à esquerda referente a reality. Eu sou um ouvinte assíduo, mas você vai torcer pro Fred, então. Não vai assistir, mas vai torcer pro Fredão. Eu vou. Eu acredito que ele vai ser bem político, porque é meio que o personagem dele, né? Você não vê ele... É raro ele se envolver em polêmicas. Teve uma polêmica ali no final do ano, né? Da questão do filho. Toda semana tem alguma polêmica do filho desse casal aí. Exatamente. Mas fica aí minha torcida pro Fred. E, cara, pra mim é indiferente. De verdade, é muito indiferente. Eu também não vou assistir, mas estarei torcendo para o Fredão ganhar, né? Vai que, né? Seria bacana. Se bem que ele não precisa do dinheiro, mas até aí faz tempo que o BBB não é pra quem precisa do dinheiro. Mas, então, Lucão, diga. Termina aí, conclua o seu momento fofoca. Fazer de tudo pra ter audiência, né? Uma audiência relevante. Coisa que, pelo menos, eu acho que as duas últimas edições não foi aquele primor de audiência. Eu acho que, tirando a do Prior, que realmente pegou todo mundo ali de surpresa, não teve uma com muito destaque, né? Você iria pro BBB se convidado? Olha, não. Eu acredito que eu seria cancelado na segunda semana, isso se eu durasse. Cara, segunda semana, eu ia falar primeira, talvez segundo dia. Mas eu tô tentando ser esperançoso e pôr a régua lá em cima, sabe? Eu não iria porque eu não gosto de me expor publicamente. Não dessa forma, né? Não de maneira intencional, melhor dizendo. É sempre importante, mas deve ser horrível, cara. Você não tem privacidade nem pra tomar banho, nem pra fazer as suas necessidades. Eu acho que deve ser muito desconfortável. Concordo. Tomar banho de roupa deve ser muito ruim. Mas não vale. O árbitro assistente Rafael de Albuquerque Lima marca impedimento no ataque alviverde. Então bora, Lucão, vamos começar. Vamos começar falando pelo mais importante, né? Tudo bem que algumas pessoas não vão concordar, mas temos que admitir que o Campeonato Paulista é o estadual mais relevante do país, afinal. É onde estão os times mais fortes e também a maior concentração de grana em relação a investimento. E eu vou por ordem, tá? Eu vou chamando aqui por ordem das partidas. Claro, das partidas mais relevantes, a gente não vai falar de todas, porque senão o episódio vai ter 15 horas. Exato. E acabaria ficando maçante. Mas não tem como não iniciar falando do atual campeão, né? O enfraquecido... Já vou começar sendo polêmico também, viu? Que esse ano me aguarde. O enfraquecido Palmeiras, que recebeu o São Bento, né? Voltando da Série A2 para a elite do futebol paulista. Empate em 0-0. Teve até um gol anulado do Dudu, mas bem anulado. Acho que foram 2 gols anulados nesse jogo, né? Eu tô tentando lembrar do outro, mas acredito que sim. De qualquer forma, Palmeiras ficou no 0-0, hein? Então, foi um gol no primeiro tempo, bem anulado. O do Dudu também foi bem anulado, só que era um lance mais difícil de ser analisado. Referente à questão do Palmeiras enfraquecido, eu concordo contigo, tanto que o Abel já chiou, referente a reforços, né? Eu até tava conversando com um amigo ontem, e eu comentei, né? Porque daqui a pouco tem Supercopa, dia 28... rola Flamengo e Palmeiras em Brasília. E eu falei, cara, eu acho que o Palmeiras não vai contratar ninguém agora, vai esperar. E aí, caso tome uma peia do Flamengo na Supercopa, a primeira coisa que o Abel vai fazer é pedir reforços. E a galera vai começar a pressionar a Leila, mas ele já se antecipou. Meio que já era esperado. Tanto que no ano passado, no começo do ano, pra quem não se lembra,
ele também teve ali meio que um desconforto entre a Abel e a diretoria referente à questão de reforço. E a Leila, ela segue batendo nessa tecla de tipo, ter mãozinha, né? Até porque o Palmeiras, ele tá em débito com a Crefisa, eu não lembro o valor exato. Se eu não me engano, era cerca de 80 milhões ali. Vou puxar. Então eu acredito que seja um dos motivos, mais uma vez, do Palmeiras ter mais vendas do que compras, né? O Danilo... 68 milhões em dívida com a Crefisa, o Palmeiras. O Palmeiras terminou 2022 com 68 milhões em dívida. Então, o Danilo é mais um que provavelmente vai embora, né? Já fechou, já tá na Inglaterra. Vai fazer dupla ali com o Scarpa, né? Sim, ambos pro Nottingham Forest. 20 milhões de euros ali. E referente ao jogo, o Palmeiras, ele teve um domínio da partida, ele não levou perigo ali, eu acho que ele levou perigo em um ou dois lances no máximo. Mas a questão é que aquele domínio, assim, não foi uma partida empolgante. Tanto que eu acho que não só os torcedores do Palmeiras, mas muita gente estava de olho na partida do Endrick, que ele mesmo disse que não jogou bem, que precisa melhorar. Normal, né? Tem 16 anos, né? É normal essa questão. E outra, começo, é a primeira partida do ano, praticamente. Então, não começa da maneira que o torcedor espera, mas de certo modo é normal. Tanto desse período de férias que foi maior, período de preparação ali para ganhar ritmo de jogo. Foi um período maior sem jogo do que o esperado. Mas eu acredito que ainda não tem que ligar uma luz de alerta ali, porque a gente sabe que tem torcedor que é maluco, ser bem sincero. Ou se tem. Mas tem que ficar de olho nessa partida contra o Flamengo mesmo. E eu acredito que o time do Palmeiras já tá com a cabeça nesse jogo já. Independente se o jogo é daqui a um mês ou se é amanhã, sabe? Com certeza. É exatamente o ponto que você trouxe. Claro que a gente tem que comentar, mas qualquer tipo de análise ela não pode ser levada tão a sério, porque é o primeiro jogo da temporada. Então, claro que as coisas vão mudar com o passar do tempo. E é aquilo, muita gente fala que Supercopa não vale de nada, mas pra quem ganha é lindo e pra quem perde, ainda mais falando dos dois melhores times do futebol brasileiro, já fica aquela pulguinha, né? Se for o Flamengo o derrotado, já vão começar a achar em relação ao Vitor Pereira, e se for o Palmeiras, as críticas, principalmente à diretoria, serão muito grandes, nem tanto ao Abel. É que o Abel também não é santo, e vamos concordar que dessa vez ele tem razão, porque o Palmeiras tem grana no caixa, o Palmeiras tem condições de melhorar o elenco e não contrata. E a última leva de contratações a gente não pode esquecer que foi o Flaco Lopes, o Merentiel e o Bruno Tabata. Três jogadores que, ao meu ver, são bem mais ou menos. O Merentiel, que eu vi que aparentemente ele não ia ficar no Palmeiras. Talvez ele ainda saia. O Palmeiras não contratou ninguém até agora pra temporada. Dá pra dizer que o maior reforço do Palmeiras é o Endrick, Exato. que já tava aí e que aparentemente será o titular, até porque ele é muito melhor que o Merentiel e que o Flaco Lopes. Mas ainda assim, se o Palmeiras quer brigar com o Flamengo, cara, vai ter que abrir o bolso. Eu acho que o Palmeiras vai subir mais, eu acho que um ou dois jogadores da base. Tem o Giovani também, que é outro jogador com muito talento e joga ali e faz a função de ataque. Mas de fato, se o Palmeiras quiser brigar, igual brigou ano passado, vai ter que fazer as contratações pontuais ali para esse time melhorar. Sim, e não precisa trazer 8 caras, 2, 3 nomes. Claro, 2, 3 nomes que cheguem pra jogar, porque vendeu o Danilo, ontem começou jogando com o Jailson e ontem, tudo bem que o Danilo não estava em boa fase, né, mas ainda assim não tem nem comparação os dois. E vendeu o melhor, na minha opinião, o melhor jogador do futebol brasileiro em 2022, que foi o Gustavo Scarpa. Sim, eu concordo. Difícil repor. Vai ser muito difícil. A gente também não sabe como é que vai voltar o Veiga para esse ano e o Dudu também. Principalmente o Veiga, que depois que ele machucou, tava falando até no decorrer da semana com um colega meu, o Veiga, depois que ele perdeu o pênalti ali contra o São Paulo, a temporada dele foi pro ralo ali, cara. Ele nunca Já tinha não era perdido, boa. Ele nunca tinha perdido o pênalti. Depois que ele perdeu aquele, a temporada dele praticamente acabou, se lesionou, perdeu outros pênaltis, veio jogando bem abaixo, e vamos ver se esse ano ele volta a ser o Veiga que a torcida tanto aclamou, né? Sim, eu acho o Scarpa mais jogador que o Veiga, acho mais completo. O Veiga, por exemplo, não consegue exercer todas as funções que o Scarpa exercia nesse time, mas é o cérebro da equipe, né? Se ele não render, o ataque também
tende a não render tão bem. E aí é aquilo, vai ficar sobrecarregado o Dudu, o Rony não é esse cara, pode complicar. Tudo bem, ainda é muito cedo, mas é um sinal de alerta pro Palmeiras e pode ficar muito pior se perder do Flamengo no dia 28. Aí, meu amigão, vai ter cara pedindo saída do Abel, isso e aquilo, se prepare, hein? Que a chance disso acontecer é grande. Até muro pichado e um monte de coisa. Vai, mas tudo bem, né? Um joguinho apenas. Claro que tem torcedor aí que já tá reclamando, mas não dá pra tirar como parâmetro pro restante do ano. O Palmeiras, que agora joga na quinta-feira, dia 19, vai lá pra Ribeirão contra o Botafogo. Jogo às 9h30. Horário horrível, horroroso. Horroroso. Ronaldinho fora da Copa? Você ficou muito chateado quando saiu aquela relação final. Você ainda tinha esperança de ir? Chateado é pouco. Pelo que eu tinha feito, acho que eu tinha condições de fazer parte daquele grupo. Dando continuidade, Lucão, quem jogou nesse sábado também foi o Peixão, o Santos, que tá se encontrando ainda, né? Trouxe treinador novo, gostei, trouxe o Odair Hellmann, acho um treinador interessante pro Santos. Não tem o perfil ofensivo que o Santos costuma ter, mas é um cara que pelo menos defensivamente tende a melhorar esse time, a defesa que foi um problema no ano passado, e fez algumas contratações pontuais, né? Trouxe o Mendonça do Ceará, trouxe o Messias também. Claro, é aquilo, né? São dois jogadores que disputaram o último brasileiro por um time que caiu. Mas foram bem entre essa galera do Ceará. E sofreu pra ganhar do Mirassol, hein? Foi virar o jogo só aos 50 do segundo tempo. O Mirassol que saiu na frente com o Danielzinho. Marcos Leonardo empatou e depois o Lucas Braga virou o jogo. Bom projeto do Mirassol, inclusive, né? Que vai jogar a Série B esse ano. Inclusive, ressaltar o gol que o Santos tomou, que foi uma falha bizonha do João Paulo. Sim. Inclusive, você comentou do João Paulo, o John foi pro Internacional. Sim. É porque o Inter vendeu o Daniel, né? Sim. E o Kehler estava sendo perseguido também pelo Vasco, se eu não me engano, antes do Vasco contratar o Ivan. Achei que você ia falar da torcida. Não, pelo menos não que eu saiba, né? Enfim, o projeto Mirassol é bem interessante. O do ano passado também já era a continuidade, perdão, do projeto do Mirassol. Ela é muito interessante. O passado foi muito bem. E esse ano começou bem também, apesar da derrota. O problema é que o Mirassol ele teve que queimar praticamente boa parte das suas substituições por lesão, né? Não foi tipo uma mudança tática como o treinador queria. Ao meu ver, em certos momentos do jogo foi melhor. Como você disse, o Santos do Odair Hellmann, pela característica do Odair, como a gente conhece, ele tende a ser um time mais defensivo e mais vertical, até pela característica dos jogadores que tem no elenco. Então é uma boa vitória para o Santos. Meio que precisava mostrar ali para que veio, ainda mais em casa, e ainda tem a questão do Pelé também, das homenagens, né? Bonitas as homenagens hoje, hein? Sim. Hoje então eu acredito que tem um gosto a mais essa vitória pro Santos. Perfeito. Lembrando que, 2020, Mirassol chegou na semifinal do Paulista. 2021 chegou, só ano passado que não conseguiu, mas subiu pra Série B, como a gente comentou. E eu acho que esse ano tende a dar uma complicada de novo pros grandes, ainda mais se os grandes continuarem jogando o que jogaram nessa primeira rodada. Então, é um time pra ficar de olho, bem interessante. E acho que até pra Série B, viu? Dependendo de... Porque o nível da Série B esse ano tende a ser pior que o do ano passado também. Então, pode sim surpreender o time do Mirassol, assim como surpreendeu o Santos ontem. E destaque positivo do Peixe é o quê? Marcos Leonardo, que já começa o ano marcando gol. Ele perdeu um pênalti ainda no final do jogo. E o Soteldo, que comeu a bola ontem. O Soteldo tá emprestado. O pênalti foi anulado, né? Não chegou a ser cobrado esse pênalti. Ele teve o pênalti que ele converteu lá no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, no final do jogo, antes do gol do Lucas Braga, tem um pênalti, se eu não me engano, em cima do próprio Marcos Leonardo, que o juiz vai pro VAR e anula a marcação. Aí depois sai o gol da virada. Ano passado teve a mesma coisa no jogo do Santos, não teve? Ano passado foi um ano bem, bem complicado pro Santos e o VAR, né? A relação dos dois foi bem péssima. Acho que foi o time mais prejudicado pelo VAR no Brasileirão. Disparado, Peixe. E você acha que o Odair Hellmann dá liga nesse time aí? Eu não acho o elenco do Santos tão ruim não, viu? Claro, poderia ser melhor, mas... Eu não acho um time ruim. Eu acho que tem peças interessantes ali. Tem a questão das peças de velocidade que a gente ressaltou. Eu acho que meio que a parte ruim do Santos ali é a questão do sistema defensivo.
principalmente começando ali do primeiro volante, que eu não acho que passa muita confiança. Mas eu acredito que ele consiga arrumar esse time, mas é aquele negócio, tem que ter paciência. Não adianta a gente querer, o torcedor do Santos querer um projeto mirabolante que só por causa da chegada do Odair. Sim. Então, eu acho que tem que ter muita paciência, ainda mais pelos momentos complicados que o Santos enfrentou com técnicos ano passado, mas eu acredito que ele consiga dar jeito nesse time do Santos. E a diretoria do Santos, ela vem fazendo um bom trabalho, pelo menos financeiro, né? Não costuma fazer loucuras para reforçar o time, atua dentro das condições e tá analisando o mercado. Talvez mais uns 2 ou 3 nomes nesse time do Santos já para compor o elenco já façam uma certa diferença. E por mais que tenha sofrido, garantiu os 3 pontos contra um bom time, provavelmente dos que mais vai complicar a vida da galera lá em cima. Então acho que começa com o pé direito. Mas eu tenho um certo pé atrás com o estilo de jogo que o Santos joga e o estilo de jogo que o Odair gosta. A ver. É um ponto que provavelmente vai entrar em conflito, principalmente quando meio que o Santos começar a perder ou perder pontos, né? Não tipo só ter uma derrota, mas por exemplo vamos supor, um jogo contra a Portuguesa na Vila Belmiro que o Santos não consegue marcar. Eu acredito que jogos desse nível que o Santos não consiga convencer, pode ser que entre essa questão de não é o estilo do Santos, assim como aconteceu com o Lisca, né? Apesar que com o Lisca o Santos não tinha estilo nenhum. Nem se compara, né, o Lisca com o Odair. Mas vamos ver, a gente também precisa ver como esse time do Santos vai sair contra outras equipes grandes, que é a prova de fogo. O Peixão é tão zicado que ganhou o jogo dele e ainda assim não é líder do grupo, porque o Botafogo também ganhou, né, de Ribeirão, e viaja aqui para São Paulo para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro na quarta-feira, dia 18, para Campinas, né, na verdade, não para São Paulo. Muito abaixo, a gente sabe que é o primeiro jogo da temporada, mas no individual o Cássio foi o melhor atleta do Corinthians em campo. O Arthur também jogando muito pelo lado do Bragantino. Entrando no domingão, eu acredito que a torcida do Corinthians não começou o ano feliz com o time, porque o Corinthians foi superado pelo Bragantino, que costuma ser freguês, né, do Timão, independente da situação, mas hoje não viu a cor da bola. A gente vinha falando da questão dos times se reforçarem, coisas do tipo, terem uma nova cara. E o Corinthians, ele teve algumas mudanças ali de elenco e de comissão técnica, né? Trouxe o Fernando Lázaro, que era auxiliar do Tite, a primeira experiência dele como técnico E do oficial. Silvinho, viu? Não desmereça eu tinha o grande esquecido Silvio. desse ponto. Ainda bem que você citou, tem um ponto que eu já vinha falando no ano passado e eu vou reforçar aqui. O Corinthians não mudou, para mim, absolutamente nada no estilo de jogo desde que o Silvinho saiu. Para mim é o mesmo Corinthians com peças diferentes, inclusive uma delas que eu acho que é uma das mais interessantes, que é o Fausto Vera, tá machucado hoje. Torceu o tornozelo. O tornoso. Cara, não mudou, tipo, o Corinthians fora de casa ele segue uma negação. Se não fosse o Cássio, não ia ser 1-0, ia ser 5. O Cássio pegou muito. Cássio O Cleiton salvou. fez só uma defesa mesmo difícil no jogo. Eu acho que o único que agrediu ali no ataque do Corinthians, pra mim, foi o Roger Guedes. Teve E a volta dele. o Moraes que agrediu a bola, né? Cara, eu nem torço pro Corinthians, mas eu confesso que quando eu vi a escalação e li o nome do Júnior Moraes, bateu uma tristeza. Então, eu ia falar dele exatamente agora. Ele tá praticamente voltando hoje. Não sei se ele Não voltou, né? Então, não sei se ele está completamente sem ritmo, mas foi o que aparentou. Cara, bom que você citou. O Corinthians fez muito bem em correr atrás do Yuri Alberto, porque senão ia ser mais um ano passando fome no ataque. Mas aí eu te pergunto, vale o preço pago no Yuri Alberto? Não. Também acho que não. Até porque são 50% dos direitos dele. E envolveu mais 2 jogadores, né? Tem o... Eu vou pegar... Eu até separei aqui um tweet do Grande Vessone a respeito da compra do Yuri Alberto, que fica até mais fácil da gente analisar. Vamos lá. 50% do Yuri Alberto continua com o Zenit, então ficou aí esse tete a tete.
cedeu todos os 50% que tinha do Robert Renan pro Zenit, cedeu todos os 90% do Queiroz que tinha também pro Zenit, que vai agora no meio do ano, deu a preferência de compra do Pedro, que é um garoto da base, cederá mais uma porcentagem de venda do Mantuan e cederá mais uma porcentagem de venda do Ivan, que agora foi pro Vasco. Boa contratação do Vasco. Então, como você mesmo ressaltou, não acho que vale o Yuri Alberto seja isso tudo. Talvez, parcialmente, ele resolva os problemas do time. Se ele fizer 80 gols na temporada, valeu a pena. Então, se ele fizer 10... É uma aposta enorme do Corinthians em cima desse jogador. Corinthians que, segundo seu presidente, eu não lembro pra quem que ele deu entrevista que ele falou isso, mas antes do Corinthians confirmar a contratação do Yuri Alberto, o Corinthians foi atrás do Cristiano Ronaldo. Cara, não sei nem o que falar diante dessa atrocidade. Então, ele foi atrás, o Cristiano, como não deu certo, né? O dinheiro falou mais alto, o Cristiano foi para a Arábia, o Al Nassr, já estreou, inclusive, e o Yuri Alberto foi ali o escape do Corinthians para ver se conseguia alguma coisa nesse começo de temporada. Agora falando do Bragantino, a estreia do técnico, né? O Bragantino perdeu algumas peças ali também, só que umas que ainda... O Léo Ortiz saiu ou ele tá machucado? Ele tá machucado. Ele, se eu não me engano, ele teve uma fratura no tornozelo no final do ano passado. Ele segue se recuperando ali. E o Bragantino conta mais um ano com o Arthur. E mais um ano o Arthur marca contra um time grande. Graças a Deus ainda não foi o São Paulo. Mas já começou diferente, né? Porque ele nunca marcava contra o Corinthians. Marcou ali, poderia ter feito mais. Só ele poderia ter feito uns 2 gols. O Alejandro também perdeu uns 3. Então é um time que manteve alguns jogadores. Ainda o projeto parece ser o mesmo, um treinador diferente. Sim. Um estilo de jogo um pouco semelhante ainda, não deu para ver uma mudança absurda. Eu acho que a principal mudança é a forma de defender. Sim, eu achei Parece um time bem muito sólido. mais conciso, né, agora. Achei um time bem sólido e eu acredito que vai ser o Bragantino vai voltar a incomodar ali, pelo menos no Paulista. Eu acredito que ele venha a incomodar bastante os 4 grandes. E o lado esquerdo ficou forte com Capixaba e Luan Cândido. Sim, ficou. Cara, o time do Bragantino não é um time ruim, só que o ano passado do Bragantino foi pavoroso. Realmente. Mas se conseguir manter o que fez hoje contra o Corinthians e talvez se pintar mais uma ou 2 contratações boas de caras que cheguem pra jogar, que é um elenco curto, é um time que pode dar muito trabalho. Se comparado ao que os 4 grandes jogaram nessa primeira rodada, o Bragantino foi o que jogou melhor, por exemplo. Sim. Criou bastante, sofreu pouco defensivamente. Exato, apesar de não ter acabado o jogo do São Paulo ainda, o jogo que a gente vai falar agora na sequência, mas a estreia vamos colocar dos 5 ali favoritos, a do Bragantino é de tirar o chapéu, né, por enquanto. Perfeito. E, cara, se esse for o Corinthians... O Lázaro, a formação um pouco diferente do Vitor Pereira, jogou com o Losango ali no meio campo. Renato Augusto começou no banco, Paulinho também, né, ainda não tá pronto pra jogar. O ataque ali não teve o Yuri Alberto, foi o Júnior Moraes e o Roger Guedes. Mas eu achei um time ofensivamente muito limitado. E defensivamente, cara, desculpa, mas Fábio Santos e Gil tem que ser um ou outro contra adversários mais fortes. Os dois juntos, não dá. Eu acho que o time do Corinthians é bem envelhecido, né? Vamos ser sinceros. Eu achei muito... Confesso que estranha a formação, principalmente no meio campo, que ele jogou praticamente com 3 volantes, né? O Fausto, o Maicon e o Duqueiroz. E o Juliano, ele começou ali jogando, ele tentou até fazer alguma coisa, mas, cara, não é aquele jogador que só tinha explosão. Então, ele não tem mais aquela explosão que ele tinha antes, né? Nos tempos de Inter, até de Grêmio. Ele não tem a mesma explosão. E o Corinthians não ficou com a bola, né? Esse é o maior problema. A saída de bola do Corinthians foi muito bem marcada pelo Bragantino. Então o Corinthians não teve escape hoje. Não, foi muito mal. E perdeu o Fausto Vera, que tem uma boa saída de jogo ainda no começo do primeiro tempo. Realmente não conseguiu criar. Vai depender muito do retorno do Renato Augusto e do Paulinho. Tem que ver também como que o Paulinho vai voltar, porque ele tá há muito tempo parado e a lesão dele foi bem grave. E o Renato Augusto é aquilo, não é mais um menino. Mas a gente sabe que em campo ele entrega. Mas ainda assim, o meu problema, na verdade, não é nem trazer o Lázaro pra treinar o clube. O problema é que você sai de um Vitor Pereira,
que fez um baita ano com o Corinthians, o melhor dos últimos anos, e coloca um cara que nunca treinou um time profissional na vida. Não, colocou numa fogueira terrível, né? Tudo bem que tem muito ano pela frente, tem muito jogo pra acontecer. Em dezembro vai ver o Lázaro ganhou duas taças. Mas, cara, é uma mudança muito grande num ano em que a expectativa do Corinthians é alta. Então é como você falou, uma baita de uma fogueira. Você falou das 2 taças, eu já vi na minha cabeça de fazer uma piada. Mas, como eu tendo a pagar com a língua, referente a alguns comentários que eu faço, eu vou ficar quieto, Sim. que vai que acaba acontecendo. Vai que acontece. Mas ainda assim, eu, de verdade, não teria feito esse tipo de movimentação, não teria trago o Lázaro. Tem essa sombra do Tite, agora que ele não é mais treinador da seleção brasileira, mas eu acredito que se ele vier é no segundo semestre. Na verdade, a minha previsão, novamente, polêmicas, é que o Lázaro fica até o meio do ano. E não depois passa vem o disso. Tite. E depois vem o Tite, exatamente. E aí vai ter a Aerotite, os caralho a 4. Tudo bem que aqui no futebol brasileiro ele sobra, então seria a lógica. E, cara, treinador faz a diferença. Faz. A Esse time do questão Corinthians com o Tite renderia muito mais. então, sei lá, cara. É porque esse time do Corinthians, tô achando ele bem já desgastado, tanto com questão de torcida, quanto com o futebol mesmo. A zaga é muito, vou falar muito velha mesmo, que eu não quero poupar elogios, né? A zaga é muito velha, tá contando com um volante que voltou mal e também é velho e não sabe como o Paulinho vai voltar. Tem a questão que o Renato Augusto, por mais que ele seja o cara mais diferente desse time, ele também é velho. O Giuliano não é mais um garoto também, ele é semi-velho. Então, cara, a renovação que o Corinthians buscou não deu certo. Teve que voltar a buscar esses medalhões e meio que no decorrer da temporada pode acontecer do Corinthians ficar na mão por causa desses veteranos. Trouxe só o Romero. É mais um outro jogador que é a questão que eu acabei de falar dos medalhões. A diretoria está tentando buscar jogadores que deram certo em um momento não tão bom das suas carreiras. Eu acho que dos que trouxe, acho que talvez só o Balbuena e o Renato Augusto, acho que mais o Balbuena, que meio que mostraram para o que veio. A questão Balbuena fica até o meio do ano, tá emprestado. É o que a gente fala muitas vezes. Falta de planejamento. Lateral esquerda, você tem o Fábio Santos e vendeu o Piton. Beleza, vendeu o Piton por 16 milhões, é uma boa grana, mas não tem um cara pra repor. Zaga, você tem Gil e Balbuena. Tinha o Robert Renan, agora você não tem mais. Aí o Gustavo Mosquito tá machucado, beleza, o Romero vai vir ali pra fazer a dele. Aí o Yuri Alberto tem o Júnior Moraes de reserva, que não dá nem pra considerar como jogador também. Velho então, também. O elenco do Corinthians piorou em relação ao ano passado. E o treinador também é pior. Então, de verdade, claro, posso errar, mas eu acho que o Corinthians esse ano não leva a nada e não chega nem perto de levar, claro, se permanecer com o Lázaro e se não contratar. Eu concordo contigo, todos os pontos. Vamos ver, né? Vamos ver se as coisas mudam. Primeiro jogo, muita coisa pode acontecer. O Corinthians que na segunda rodada joga em casa, dessa vez contra o Água Santa e tende a fazer o resultado, né? É a lógica, mas que tá ali em último lugar do grupo C. Tem um grupo difícil o Corinthians, inclusive, viu? Ferroviária, Ituano e São Bento. Ferroviária que ganhou do Água Santa hoje ou foi ontem, não lembro. Foi hoje, Foi hoje, né? Um sol em Osasco, rapaz, mas foi 3-1 Ferroviária, 3 gols do John Kennedy, que está emprestado pelo Fluminense. A questão é que você ressaltou da localização, o Água Santa fica em Diadema. A mesma coisa de Diadema e Osasco. É totalmente a mesma coisa. Espero que alguém vai ver e vai falar, foda-se. Nosso podcast de geografia vai sair no começo do ano. Não, podcast sobre futebol, não tem que saber de geografia, não. E nesse jogo foram 2 vaias, acho que bem marcantes. Uma quando o Luciano ele foi substituído. Eu não tenho certeza se a vaia foi pela substituição, mas fiquei com a impressão que foi a vaia para o Luciano, pela atuação dele, e também após o jogo. Cara, vamos falar de coisa ruim já? Falar do seu São Paulo aí, Lucas. Pode puxar, fica à vontade. Exatamente, vocês estão jogando agora, já tá quase no fim para acabar o jogo. São Paulo e Ituano, 0-0 ainda. Eu acredito que vai terminar 0-0. Já para começar o ano do jeito que a gente gosta. O Wellington saiu praticamente chorando do jogo machucado, e aí entrou o Lisieiro, que vai ser o reserva do Wellington. Gosto do Lisieiro, viu? Mais uma polêmica. Eu espero que ele volte a encontrar o futebol que um dia ele teve. E que o Wellington volte a jogar bola também, né? Porque se depender do departamento médico do São Paulo, acabou a carreira do moleque. Um ponto
a ressaltar aí pelo o Balsa, e não sabe até hoje o que aconteceu com ele. Mas enfim, Acabou. Novamente, é mais um que o Departamento Médico de São Paulo acabou com a carreira. agora falando... Acabou mesmo, né? Porque teve erro cirúrgico. Cara, infelizmente, era um puta zagueiro promissor. Mas, vamos lá. São Paulo me surpreendeu a escalação. Já começou ali com as suas contratações mais importantes. Que Reformulado foi novamente o São Paulo, né? Só mais uma vez. Com um estilo de jogo diferente, eu acredito. Isso eu falei pra todo mundo, que o São Paulo acertou ali na janela de transferências, fez contratações pontuais e do jeito que o Rogério quer. O São Paulo desse ano espera que seja um time que seja um time aguerrido, não seja um time de tanto brilhantismo técnico, mas que seja um time aguerrido, mais vertical e que não tenha estrelismo, né? Não tenha aquela panelinha, essas coisas. Tanto que os paneleiros, vamos assim dizer, todos saíram fora. Graças a Deus. Então, eu gostei do começo do São Paulo. Eu acredito que coisas que eu notei aqui, que o Luciano, ele, até por ser o camisa 10, vamos assim dizer, não vai ser o cara do último passe, mas ele vai jogar do jeito que ele gosta de jogar, né? Que é meio que xingando? Também, mas sem uma posição fixa ali no ataque, vindo buscar a bola, tendo uma movimentação diferente. Gostei da movimentação dos dois pontas, tanto Pedrinho quanto o Wellington Rato. A estreia do Wellington Rato é de longe melhor que a do Pedrinho. Os melhores em campo. Sim, e eu gostei da movimentação deles, os dois trocando ali de lado no decorrer do jogo. Tem algumas ponderações referente ao meio campo ainda, porque não me agrada ainda o Nestor e o Pablo Maia, eu não gosto dessa dupla, não gosto mesmo. Gosto e do tem peças pra jogar diferente. Sim. Agora. Acredito que o Galopo, eu acho que esse ano ele engrena, eu acho de verdade. E o Luan, eu torço pra que engrene também, que ele volte, ele tá no banco já, não jogou hoje, mas eu espero que volte, porque o São Paulo precisa de um volante, um marcador mesmo. Acho que não vai jogar, porque o Ceni não gosta dele. Do Luan? Mas o Ceni também não ia muito com a cara do Gabriel Neves, né? E o Gabriel Neves foi titular absoluto no ano passado, até a lesão. Sim. É que, por exemplo, pro Luan tem o Pablo Maia e tem o Yegson Mendes, né? O equatoriano que foi contratado e ainda não estreou. Eu já tinha até esquecido dele. E, cara, eu tô ansioso pra ver ele jogar. Bom jogador, jogador de Copa do Mundo. Fez uma boa Copa. Pra ver ele jogar. Agora, voltando ao jogo. O São Paulo, ele começou mais ou menos questão de desempenho, como a gente via no ano passado. É um time até com uma certa intensidade, tem um pouco de dificuldade na criação, mas até porque não tem um meio armador, né? Exato, e não vai ter. O São Paulo vai ter que se acostumar com isso. A intensidade do São Paulo tende a cair no segundo tempo drasticamente ainda, mas eu acredito que seja um time que mais sólido, ele aparenta ser mais sólido, ter mais opções no ataque do que no ano passado. Eu acho que é um time que não tende a passar fome e tende a ser mais seguro na defesa, apesar de não ter jogadores ali na frente da zaga que marquem, né? Eu tinha falado da questão do Galopo, eu ainda estou em dúvida se ele vai ser reserva imediato do Nestor ou do Luciano, porque o Galopo faz essa função também. Hoje, por exemplo, entraram o Marcos Paulo, que teve poucos toques na bola, mas vai ser banco? Sim, mas é um jogador insinuante também. E entraram o Marcos Paulo e Galopo e saiu o Nestor e o Luciano. Eu acredito ainda que por mais que tenha feito essas duas alterações, e o reserva natural do Luciano é o Galo, mas vamos ver. Mais um jogo ruim do Nestor, mais um pra coleção. O São Paulo ele tem um grande problema ali com esses dois que eu citei, Nestor e Pablo Maia, que eles, quando eles têm que acelerar o jogo, isso eu também incluo o Luciano, tá? Quando eles têm que acelerar o jogo, eles atrasam. E eles atrasam de uma forma muito drástica. Nestor ele tem um passo diferente, mas quando ele precisa. Quando você espera alguma coisa dele, ele é totalmente apático. E o Pablo Maia, eu vejo lances do Pablo Maia, principalmente no jogo de hoje. Acho melhor que o Nestor, inclusive, o Pablo Maia. Eu acho ele um volante muito imaturo ainda. Com certeza. Tava jogando Copa São Paulo ano passado. Mas é muito imaturo. Ele fez um campeonato paulista no passado, até os 2 jogos contra o Palmeiras ali. Um campeonato excelente. Aí depois disso, cara, ele decaiu de uma maneira absurda. Realmente. Inclusive, o jogo acabou agora e o São Paulo foi vaiado na sua saída rumo ao vestiário. Começou bem o ano, hein? Eu confesso que as vaias eu não esperava. Mas a torcida apoiou praticamente o jogo inteiro. Pegou uma puta de uma chuva, pegou o Morumbi também, então
as vaias são justificáveis. Mas é comediano, gente. E outra, não Esse adianta. time não jogou bem no final do ano passado, imagina no começo desse. Não adianta esperar que o São Paulo seja brilhante. Eu venho falando isso desde o ano passado. E São Paulo tende a ser aguerrido. Agora, brilhante, você pode esperar isso talvez do Flamengo e do Fluminense. Concordo. E pra fechar time, né? Porque eu quero falar do Rogério Ceni. Mas pra fechar, não acho que o Luciano rendeu nessa nova função. Acredito que pra fazer esse tipo de posicionamento que ele tá fazendo agora, precisa ser um jogador rápido. Acho, por exemplo, que o Wellington Rato faria melhor essa função e aí talvez um Galopo ali no meio campo, armando o time. Mas não sei, acho difícil o Ceni fazer isso. E queria falar, viu a coletiva do Ceni no meio de semana? Cara, não vi. Quem comentou comigo foi meu pai. Não gostou. Segundo ele, não gostou. Meio que o Ceni, segundo palavras do meu pai, ele disse que É um homem sábio. agora os times estão equilibrados, né? Os grandes times. Tá tudo equilibrado, né? Muito equilibrado. Meu pai encarou como tipo, ele meio que falou que o São Paulo era uma bosta no passado e agora o São Paulo tá melhor. Isso é a tradução que meu pai fez. Essa declaração que ele deu referente ao equilíbrio, eu concordo. Não sei também o motivo da declaração, se foi meio que para tirar o dele da reta e do São Paulo, ou se foi só um comentário mesmo, ressaltando esse equilíbrio. Mas eu gostaria que você falasse mais do seu ponto de vista ali, referente ao coletivo. Bom, eu costumo gostar das coletivas do Ceni, por mais que eu não concorde com muita coisa que ele fala. Eu acho, na verdade, que eu mais discordo do que concordo das coisas que ele fala. Mas é fato que em muitas delas ele tá coberto de razão. E, se tem uma pessoa que quer o bem do São Paulo, essa pessoa é o Rogério Ceni. Mas que às vezes isso acaba atrapalhando as decisões dele. E ele nunca fica naquela mesmice nas coletivas. Sempre gera bons comentários e gera assunto. Acho que o ponto que mais pegou foi a questão do Lucas Moura, que comentaram, né, sobre a possível vinda, e o Ceni foi muito claro, e gostei disso, falar, cara, não vem, tem mercado na Europa ainda, o São Paulo também não teria grana pra pagar, já fechou ali, claro, dias depois saiu uma entrevista do Júlio Casares no canal do André Hernan, muito bom por sinal, e a frase do Júlio Casares foi, se o Lucas quiser vir, a caneta está pronta. Gente, se alguém ainda acredita no que o Júlio Casares fala, desculpa, mas você é besta. E algo que me preocupa em relação ao Rogério Ceni, das duas passagens dele somadas, tá, pelo São Paulo, é o elenco com mais cara de Rogério Ceni de todos. Sim. De todos. É o que ele, saiu o Nicão, saiu o Patrick, a maioria Reinaldo. dos jogadores, Reinaldo, Éder, Miranda, uma galera, tirando o Reinaldo, né, uma galera que não foi tão bem aproveitada. O Patrick teve o melhor ano da sua carreira, mas depois do que ele fez, dou razão pro Ceni, não tinha mais clima pra ele ficar realmente, e só veio o jogador que o Rogério Ceni gosta, com exceção do Alan Franco e do Marcos Paulo, que ele não pediu. Por isso que eu comentei, não serão titulares. Então, eu vi uma questão referente ao Alan Franco, que o Rogério havia monitorado ele já tem um tempo, mas eu não sei se era o momento, talvez, para o Alan Franco vir. Não sei se é isso que pesou. Eu achei uma boa contratação, principalmente porque veio a custo zero. Sim. E ele se você olhar a zaga do São Paulo ano passado, por mais que a zaga de 2023 tenha menos opções, pelo menos no momento, é uma zaga melhor. A questão é o time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni está preparado para receber as críticas quando esse time não render? Acho que não. Também, se tem tudo para se não der certo, eu acho que ele, se não der certo mesmo, ele roda no meio do ano. Concordo. É o pior dos cenários, porque, cara, tá tudo exatamente do jeito que ele quer. Demorou para ele conseguir isso. Isso eu tô falando questão de elenco. As outras questões de departamento médico, da questão física lá, dos treinamentos e tudo mais, aí já é outros 500. Exato, agora se da você questão tirar, diretoria, departamento médico, essas coisas que não tem muito que ele possa fazer, bola, né, que é o que o time que tem que jogar, hoje, por exemplo, é a primeira partida do ano, o time saiu vaiado. Não que eu concorde com isso. Eu acho que, cara, se você vai pro estádio, você tem que ir pra torcer, não pra vaiar. Mas já começa com um clima pesado a temporada do São Paulo. Igual terminou em 2022. Exatamente isso que eu ia falar. Começou igual terminou, embaixo de vários. E o São Paulo não tem um grupo fácil. O São Paulo tem Mirassol, Guarani e Água Santa. É um grupo que, se não ficar de olho, pode se complicar. E na segunda rodada já pega a Ferroviária, fora de casa. É um bom time. É um bom time. Então é um ano que começa complicado pro São Paulo. Claro, pegou um Ituano, que assim como o Mirassol é um time que tem um bom projeto e quase subiu pra Série A, bateu ali na trave naquele jogo contra o Vasco na última rodada da Série B. Então pegou um adversário mais complicado, mas dentro de casa, Morumbi lotado, de novo a torcida compareceu. Tinha que ter vencido no mínimo de 1-0. Foi mal. Criou no primeiro tempo pra isso.
Segundo tempo caiu muito, mas deveria ter ganho o jogo. Deveria. Uma pena que já começa o ano aí com um sinalzinho de alerta ao time do tricolor paulista. Muito bem, Lucão, vamos dar uma passada rápida pelos resultados do Campeonato Paulista, porque eu quero falar de Campeonato Carioca. Bora. Então vamos lá, primeira rodada. Inter de Limeira perdeu em casa de 3-0 pro São Bernardo. A Lusa, portuguesa, está de volta e já entrou tomando fumo, 2-0 pro Botafogo. Eu queria ver um jogo da Portuguesa, inclusive, nesse Campeonato Paulista. Vamos ver. O problema é que fica do outro lado da cidade. O Santo André ganhou do Guarani, 1-0. A Ferroviária, como a gente comentou, ganhou de 3-1 do Água Santa. Forte esse Campeonato Paulista, não? Vai ser bem equilibrado. Os times ali do interior com bons projetos tendem a bater de frente com os favoritos. Então vai ser mais uma vez um campeonato bem interessante. Tomara. E tomara que o São Paulo ganhe. O Flamengo empatando com o Vasco vai jogar Bangu e PSG pelo Campeonato Paulista, entendeu? Aí no final, quem ganha essa porra toda é o campeão carioca. Simples. Vamos lá, Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, difícil, hein? Mas tem alguns comentários interessantes. Primeiro, novamente polêmica com a Ferdi em relação à distribuição de direitos de transmissão. Flamengo e Fluminense acabaram ali fechando com a federação, Botafogo e Vasco não. Tanto que Casemiro, por exemplo, vai passar os jogos do Botafogo e do Vasco, coisas do tipo. Não é a primeira vez que isso acontece, é bem complicado, mas, pô, é difícil também falar de uma federação que não paga premiação pra quem ganhar seu campeonato. E que obriga os times a jogarem com seus jogadores titulares ali. Exato, bom ponto, perfeito. Aí que tá, Vasco e Botafogo entraram com a molecada. Sim, inclusive Flamengo, no meio de semana, entrou com a molecada, só jogou com os titulares hoje porque tá em preparativo pra Supercopa, senão também não teria jogado. Exato. O Flamengo deu um show, já vamos falar disso. O Gerson estreou hoje, né? Se eu não me engano. O Coringa está de volta e começou jogando. O Flamengo foi com força máxima. Então, não tinha explicado até o resultado. Vasco e Botafogo jogando com a molecada. O Vasco empatou com o Beira, teve chances ali de ganhar a partida, mas parou na boa atuação do goleiro Madureira. O Botafogo teve ali o mesmo cenário do Vasco, vamos assim dizer, só que o Botafogo conseguiu tomar um gol no meio de campo. Eu gosto do Botafogo, porque o Botafogo ele sempre gera conteúdo, seja bom ou ruim. Ele consegue nos proporcionar isso. E outro time que jogou ali num titular, um time misto ali, vamos assim dizer, o Fluminense, que ganhou do Resende, 2-0. O Cano já começou o ano daquele jeito, marcando. E o segundo gol, eu não lembro de quem foi. Eu não lembro se foi do Arias. Eu lembro que o Arias bateu ele ia fazer um golaço de falta, acabou batendo na trave. Do Fluminense? Foi o não, Alan. foi o gol de pênalti do Alan, eu lembrei. Pênalti voltou, também. Né? Mandrake. Mandrake demais. Mas é o que a gente vem falando. O campeonato carioca vai ser isso daí, vai meio que ser essa bagunça. Sempre vai gerar conteúdo, que sempre tem polêmica, principalmente entre os grandes ali. Sei que todo mundo tá ansiosíssimo com o Vasco para ver ali as suas contratações estreando. Espero que tenham paciência com o Vasco, porque esse time não vai engrenar tão cedo da maneira que se espera. Gostou é foda. Gostou das contratações do gigante? Gostei, foram pontuais, tem a cara do time. Não adianta, o pessoal acha que SAF tem dinheiro, tem que contratar os caras mais pica do mundo, mas não é assim que funciona, tem todo E bom ponto também, todo mundo sabe que é SAF, né? Então ninguém vai vender barato. Tem todo um processo ali envolvido. A gente viu isso com o Cruzeiro, a gente viu isso com o Botafogo. Então, vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que a ansiedade que a torcida tem. Então, vamos ver aí como vai ser o Vascão. Caio, tem mais algum comentário referente ao Campeonato Carioca? Queria comentar que também gostei das contratações do Vasco, principalmente por terem pago 16 milhões no Léo Pelé. Claro, comentário totalmente à parte do clubismo, né? E que é uma vergonha o que a Ferdi fez. E aí o Flamengo não tem muito o que falar, né? Porque enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro e passou o carro. Queria fechar só uma observação que o Botafogo fechou o terceiro maior patrocínio, né, do futebol brasileiro, com a Parimet. Só fica atrás da Crefisa no Palmeiras, que paga 81 milhões por ano, e do BRB no Flamengo, que paga 35. O Botafogo vai receber 27 milhões para estampar aí
a marca João na sua Dexter camisa. trabalhando. Deixem o homem trabalhar. Capaz desse cara, no meio da semana, comprar Americanas também. Pô, seria interessante. Parimétrica é site de apostas, né? Só mais um. Só mais um dos 35. É impressionante. Mas Campeonato Carioca é isso, Lucão. O Campeonato Mineiro ainda não começou, né? Nem o Mineiro, nem o Gaúcho. O Campeonato Baiano começou. Acho que o Bahia jogou hoje. Pernambucano também. Começou com o Sport ganhando, se eu não me engano. O Cearense começou também com o Fortaleza ganhando. A Copa do Nordeste eu acho que já começou também. E tivemos, isso daqui eu separei, tivemos também o Campeonato Paranaense começando, assim como o Catarinense, mas eu queria falar do Campeonato Paranaense. O Coritiba ganhou hoje de 1-0 do Aru, eu acho que era esse, eu estranhei o nome do time, eu olhei umas 3 vezes, mas eu vi que era isso mesmo, se eu tiver errado ainda. Não, é isso mesmo. Eu ia falar que se lasca, mas ainda bem que não tá errado. Mas o ponto importante que eu queria falar é o homem voltou, hein? O Atlético Paranaense meteu 4-0 no Rio Branco, que é o time do Jobson. É ele mesmo, o Jobson. Aquele lá, o Jobson aspirador? esse aí mesmo. Entendi. Com 3 gols do Pablo. Você quer que eu elogie? Não, eu queria exatamente esse silêncio. Ah, tá, porque eu me recuso. Contra o Rio Branco, ele é um leão mesmo, aquele cabeçudo. O problema dele é jogar futebol contra outras pessoas que também saibam jogar futebol. Teve gol do Fernandinho também, né? Foi o último gol do jogo. Detesto o Fernandinho também. Os 3 gols do Pablo foram 3 gols que, quando ele estava no São Paulo, ele perdeu. Foram exatamente iguais. Se fossem só 3 que ele perdeu quando estava no São Paulo, estaria bom. O Atlético Paranaense, cara, eu acho que é o time que mais consegue reunir jogadores que eu odeio no futebol brasileiro. Mais do que o próprio São Paulo. Sim. E o Grêmio também. O Grêmio que trouxe o Luiz Soares. Né? Inclusive, eu tô ansioso pra ver o Grêmio jogando com Soares e Reinaldo. Você toparia tomar uma mordidinha do Soares? Não. Por 10 mil reais? Sim. Então tá bom. Beleza. E o Galo, hein? Não jogou, mas o que você espera desse Galo aí do querido Kudê? Espero que se lasque. Que é isso, cara? Por que você tá hateando o Atlético Mineiro? Brincadeiras à parte, fizeram muito bem em contratar o Igor Gomes. Então, contratou ali alguns nomes até meio que esperados, né? Que o Kudê queria. Não, troca o nome pra amigos do Kudê, porque o Inter 2.0, trouxe Patrick, tem o Sacha lá. É o Inter 2.0 e espero que dê errado igual o Inter. Esse ano o Atlético que vai inaugurar seu novo estádio, Sim. A Arena MRV. Não acho que vai ser pior do que o ano passado, e queria novamente aqui deixar o meu adendo pro Cuca, que fudeu o Atlético Mineiro, mas ainda não acho que vai ser aquele Atlético de 2021 que quase ganhou tudo e que passeou no Campeonato Brasileiro. Ainda vejo muito atrás de Palmeiras e Flamengo, mesmo com essas contratações. Mas não vai passar vergonha. Não, eu acredito que não. Eu acho que consegue beliscar ali o título do Campeonato Mineiro, apesar de que o Cruzeiro também vem forte. Né? E cara, é interessante as movimentações do Cruzeiro, porque, novamente, né, não tem o dinheiro de SAF que tem o Botafogo ou o Vasco, mas que fez contratações boas de acordo com a sua realidade financeira, sem fazer maluquice. Trouxe o Wesley, ex-Palmeiras, não que eu acho o Wesley bom jogador, pra mim não é nada demais, mas pro nível do Cruzeiro, legal, tá trazendo o Gilberto, o atacante, que tava na Arábia também, tem o Pesolano, né, que manter foi a maior contratação do ano. Eu acho que o Cruzeiro dos que subiram é o que menos vai sofrer. Sim, eu concordo. E que o Bahia vai cair. Será, cara? Sim. Eu acho um projeto bem interessante. Apesar Bahia do elenco e Cuiabá ser já caíram. Eu acho que, apesar do elenco ser bem fraco, o projeto em si eu acho bem interessante. Não, o projeto é bom. Eu concordo que o projeto é bom, mas o problema é o que você acabou de levantar, o elenco. O conjunto da obra não conversa muito bem. Pra nível Campeonato Brasileiro Série A, não tá legal. Não tá nada legal. Então, Bahia e Cuiabá pra mim já caíram. Pode me cobrar aí no final. O Campeonato Brasileiro não tá nem perto de começar, mas você já pode me cobrar no final do ano. Lucão, quer dar uma passada aí pelo futebol europeu pra gente fechar? Ia falar isso agora, mas antes deixa eu anotar aqui. Cuiabá e por Bahia favor. Caindo. Pode anotar. Deco, nosso editor, se na última rodada do Campeonato Brasileiro Cuiabá e Bahia não tiverem caído, você pode colocar esse trecho aqui. Paulão, de 25 anos, foi comprado pelo São Paulo ao Mojimirim. E no meio de uma entrevista, perdeu o controle, sentiu tontura e desmaiou. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar dispensando no trabalho. Ele
Ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar. Vamos lá, giro rápido pela Europa. Opa. Vou começar com o clássico, o El Clássico que teve hoje, a Supercopa da Espanha. O Barcelona amassou o Real Madrid, o que faz com que os flamenguistas se empolguem. Porque o Real ainda não aparentemente não voltou para... Não jogou em 2023. Não jogou em 2023 ainda. Teve rodada do Campeonato Espanhol ali, não teve nenhum grande destaque, por isso que eu nem trouxe porque os dois que importam não jogaram. Jogou o Atlético de Madrid e Almeria, só que eu não gosto do Atlético de Madrid. Ainda mais que eles fizeram um favor de mandar o João Félix pro Chelsea, e o imbecil conseguiu ser expulso no primeiro jogo. Mas é uma boa contratação. Só que ele vai ficar um mês sem jogar, porque ele tomou vermelho direto. E vermelho direto são 3 a 5 jogos de suspensão. Bem, tudo bem, mas tá melhorando, vai. Tá melhorando. Mas o que, velho? Mas em algum momento ele vai voltar. Cara, o Chelsea gastou... E é uma luz, um brilho nesse ataque horroroso do Chelsea. Não, o Chelsea trouxe um jogador por 50 milhões lá, que é o Fofana, e ele não vai jogar. Ele se machuca? Não é o zagueiro, é o Datro, Fofana. Assim, o volante. Não, o atacante, que substituiu o Haaland no time lá da Noruega. Rapaz, eu nem sabia da existência desse rapaz. Talentoso também, com números, tipo, no time que o Haaland jogava. Talentoso eu também sou, não para futebol, entendeu? Mas... foram comparados com os do Haaland, mas eu acredito que o Chelsea vai emprestar ele primeiro, apesar também é um jogador novo. O Chelsea contratou um ucraniano lá por 100 milhões, deu um chapéu no Arsenal. Eu não pagaria 100 milhões em nenhum jogador ucraniano, nem se fosse o Tchevchenko. Você está sendo xenofóbico. Não, meio que eu tô sendo realista mesmo. Se o Pelé fosse da Ucrânia, você daria 100 milhões pro Pelé? Claro, se ele jogasse a bola que o Pelé joga? Eu tenho um certo pé atrás. Não vou falar que é preconceito, porque eu não tenho, porque tem bons jogadores ucranianos. Até falando do Arsenal, tem o Zinchenko aí que tá comendo a bola. Mas o Chelsea gastou muito nessa janela de transferências. Ganhou hoje, graças a Deus. Teve a estreia do zagueiro com um nome difícil lá. Badiashile. Isso, exatamente. Eu não quis falar o nome dele porque eu não peguei o nome dele. Zagueiro seguro. Zagueiro bem seguro, mas é uma partida brilhante do Thiago Silva. Deixaria carregar seu filho no colo. Deixaria. Perfeito. Muito seguro. Tivemos também uma vitória do Newcastle hoje. Eu vi. Com um pênalti. Muito bom o time do Newcastle. Um pênalti do Mitrovic ali que fazia tempo que eu não via isso. Ele escorregou, a bola bateu no pé de apoio. Igual 2 do lances. Pedro, né? Ano passado. Sim, falta direta ali pro Newcastle. A chance mais clara do Fulham no jogo. Acabou desse jeito e depois com o Isaac o Newcastle conseguiu a vitória. Terceiro colocado, viu? Na Premier League. E tá chegando no City, que o City também decaiu muito. Tá foda. Foi roubado ontem. Sim. Foi roubado, mas... Mas eu quero que o City se foda, então... eu quero tanto que o City e o United se fodam. Não. Mas o United está jogando muito bem. Mereceu a vitória ontem, mas não da maneira que aconteceu. Eu fiquei até pensando sobre essa questão de arbitragem na Premier League. Eu acho que o fato de todo mundo falar que a arbitragem na Inglaterra é tão bom atrapalha, porque às vezes os caras fazem umas merdas, mas eles estão tão convictos de que eles são os melhores, que eles não correm atrás pra resolver. O cara, não tem como você me falar que o Rashford não interferiu no lance, ele foi até a bola. Ele protegeu a bola. Não tem como, aquilo ali é muita interferência. Muita interferência. Não dá, ali não dá. Falando de times que desaprenderam a jogar, apesar também dos desfalques, o Liverpool tomou uma saraivada do Brighton. Sim. Muito preocupante o decorrer de trabalho do Klopp. Eu acredito que no final da temporada ele saia, até porque também acho. Gaste com a diretoria. Conseguiu trazer o Gakpo ali, mas, cara, o meio campo do Liverpool é velho e não tem peça de reposição à altura. Tanto que ontem, quando tava 2-0 pro Brighton, que o Klopp fez ali 4 alterações, ele entrou um escocês de 17 anos, que é o Doak. Escocês não sabe jogar bola, não. Depois eu que sou xenofóbico. Um moleque de 17 anos, entrou o Elliot, que também não é lá essas coisas. Ele é inglês, né, o Elliot? O Elliot é inglês. A sorte dele é ter nascido na Inglaterra também, porque se tivesse nascido em qualquer outro país, ele tava lascado. E entrou o
Joe Gomes, se eu não me engano, que tomou um puta de um chapéu do Welbeck. Meu Deus, que golaço do Welbeck. Que golaço, meu Deus, realmente. Cara, eu acredito que ele não fica pro final da temporada. Pra encerrar meio que essa passada aí pela Europa. Pela Europa não, pela Inglaterra, perdão. A gente tinha falado do Scarpa, o Nottingham ganhou 2-0. Scarpa, desde que estreou, ele vem jogando bem, bem sólido. E um negócio que eu deixei anotado aqui, além da lesão do Bruno Guimarães, que preocupa pro decorrer da temporada do Newcastle, como o Joelinton é subestimado, né, cara? Porra, joga muita bola, né? Tá doido. Joga muita bola. O cara era atacante, tá jogando de Sim, volante e comendo a bola. e comendo a bola. Agora, passa pela Itália, né? Que é Vai falar do Arsenal, não? Porra, eu tinha esquecido disso. E, Ô, louco, velho, não tem como. eu separei aqui e eu tava esquecendo. O Arsenal massacrou o Tottenham. Meu Sim. Deus. E como eu gostei do que o Arsenal fez com o Richarlison. Pô, ia comentar sobre isso. Sua opinião a respeito do comportamento do Richarlison ali no pós-jogo. Cara, antes dele entrar, ele já estava dando esses sinais. Tanto que a transmissão ressaltou isso, que tem um lance ali na lateral que o Martinelli chega para pegar a bola na lateral. Não sei se o Richarlison dá uma trombada nele ou coisa do tipo. O Martinelli estende a mão para cumprimentar, ele simplesmente ignora. Ele se estranhou Foda, né? com o Foda, Gabriel. porra, Magalhães. Desde do momento que entrou até o final do jogo. Beleza, essa questão de rivalidade, cara, eu aceito numa boa. Só que ele, tipo, você quis provocar uma coisa, você tem que segurar o rojão. No final do jogo, ele foi ali em cima do Ramsdale e o Ramsdale sorriu pra ele. E, cara, foi o melhor que ele achou pra responder. Aí depois o Richarlison foi querer tirar satisfação e blá blá blá, não sei o que. Teve um torcedor que tentou atingir o goleiro do Arsenal. Pegou, a bica pegou no braço dele. Pegou no braço, né? Eu tinha meio que visto o chute indo na direção das costas, mas eu meio que vi ele errando. Eu achei que o Arteta ali fez bem em tirar todo mundo daquela confusão e comemorar do outro lado. Mas o Tottenham desde o treinador a alguns jogadores meio que tem essa característica. Tem o Romero, o Conte já se estranhou com o próprio Arteta. Temos que ressaltar isso, fora aquela briga com o Tuchel, quando o Tuchel era treinador do Chelsea ainda. Teve o Romero se estranhando com o Xhaka. É um otário também, eu desejo tudo de mal pro Romero. E, porra, sabe o que é foda? O Richarlison, ele é cheio de provocar. Cheio de provocar. Aí quando é o contrário, ele faz isso, sabe? Achei a postura dele de verdade deprimente. Fora que não jogou nada. Fora que não jogou nada, entendeu? E gostei do Martinelli, que aquele domínio de costas dele lá que o Romero foi cobrar depois, maravilhoso. Argentino pra mim tem que se fuder. É totalmente normal o domínio. Não, o Romero é otário também, é coisa de argentino isso aí. E Arsenal vai ganhar a Premier League pelo visto, hein? Porque o City tá mais pra lá do que pra cá. Quem me preocupa mais é o United, que vem embalado e tem um puta do elenco. O Newcastle também me preocupa, mas questão de camisa. O United é bem mais perigoso. Queria ressaltar também o Odegaard jogando muita bola, junto com o Saka. E também como o Arsenal não sentiu a ausência do Gabriel Jesus, o Nketiah é muito bom jogador, é muito talentoso. Mas viciado em perder gol também, né? Sim, mas eu gosto dele mesmo. Assim, ele é bom, eu concordo. Eu gosto do Gabriel Jesus também, não para algumas situações. Também, gente fina. Jogando bola eu já não sei, mas... Acredito que agora eu encerrei a sessão Inglaterra e eu queria falar rapidinho da França, né, que eu acho que o PSG tava perdendo de 1-0, eu acho que perdeu. Perdeu de 1-0. O Mbappé perdeu mais um gol impressionante na cara do gol. Queria ir pro campeonato italiano, porque tem 3 pontos aqui para ressaltar. O Napoli fantástico, amassou a Juventus numa partida pavorosa do Bremer. O Milan conseguiu, por incrível que pareça, conseguiu empatar um jogo que ele saiu perdendo de 2-0 e foi muito barato os 2-0 no primeiro tempo do Milan pro Lecce, ali na partida. Conseguiu empatar esse jogo. Milan com muitas lesões também. Então é meio que entendível essa queda de rendimento ali no começo do ano do Milan. A Inter ganhou de 1-0 do Hellas Verona, segue ali na briga. E eu acho que o mais impressionante todo mundo fala do Ochoa, né, principalmente na época das Copas, que sempre faz milagre.
Chuta quantos gols ele tomou do Atalanta hoje? 8. Exato. A Salernitana, que é o time do Ochoa, tomou 8 da Atalanta. 8. A Atalanta também é um excelente time. Perdeu o jogo de 8-2 a Atalanta. Nosso querido Ochoa tomou 8 gols numa partida. O Ochoa ele se tornou uma figura emblemática por causa das Copas, né? Mas ele nunca foi esse goleiro todo. Ele não é um goleiro fantástico, não. É um goleiro que daria certo no São Paulo, talvez. Mas... Ele é pior que o Felipe Alves, Lucas. Daria certo o quê? Você acha mesmo ele pior que o Felipe Alves? Acho. Então tá bom. Não vou entrar nesse mérito. E o que mais? Acredito só isso. Só isso? Só. Muito bem, muito bem, muito bem. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Quer fazer as honras aí do nosso encerramento, por favor? Cara, aquele encerramento de sempre, e eu queria já, para marcar a edição de 2023 do 3NB, 3 na Barreira, deixar uma dica de, pode ser qualquer aleatoriedade, de tanto esportes, mas séries, jogos, filmes, livros e afins, para vocês curtirem no decorrer do mês e do ano. Ressaltar que os playoffs da NFL começaram esse final de semana. Oi, tá muito bom. E tá excelente. Para você que não acompanha futebol americano, começa a acompanhar. Começo é difícil para entender, mas eu acredito que vocês vão gostar. Eu acompanho até hoje, não entendo um monte de coisa. O importante é se divertir. Exato. E também tem um outro ponto que eu queria ressaltar, que eu acredito que hoje o LeBron James consiga chegar nos 38 mil pontos, porque tem Lakers e 76ers daqui a pouquinho. E vai passar no YouTube, tá, gente? Talvez eu acompanhe. Indica um livro aí, um filme, uma série, alguma coisa, Lucas. Cara, livro, eu li um muito bom. Se não tiver, não tem problema. Não, livro eu tenho um muito bom para indicar, que é O Último Ancestral, um livro brasileiro, de afrofuturismo. Filme eu não tenho, porque, cara, eu não consigo assistir filme, mano. É impressionante. Eu tô nessa também, tá foda consumir conteúdo. Agora, série, eu tenho. É mais um documentário. Eu tava falando do Lakers. No Star tem o documentário da história dos Lakers, que é o Legacy. É muito interessante, muito bom mesmo. Pra quem gosta de documentários esportivos, é um prato cheio. Acredito que seja só isso por enquanto. E o BBB, né, que tá começando. Mas eu não gosto, mas tem gente que gosta. Importante é ser feliz, cara. Isso é o de menos. Então vamos lá, Lucão. Manda bala aí. Puxa. Aquele de sempre pra você continuar nos seguindo aí em todas as redes, em todos os canais. Continuamos nos mesmos canais. Pra você que tá chegando agora, você provavelmente vai estar acompanhando a gente no Deezer, no Spotify e no YouTube, nesses 3 canais por enquanto. Então, dê seu like, se inscreva, já ativa ali as notificações pra você ser lembrado a cada vez que a gente lançar o episódio. E eu acredito que seja só isso, um bom ano pra nós e um ano de muita novidade. Fiquem espertos. Muito bom. Deixar um pedido aqui também em especial em relação a plataformas, né? Claro que nós estamos em todas, mas pretendemos dar um foco maior ao YouTube. Pretendemos não, né? Daremos um foco maior ao YouTube em 2023. Então, se puder dar essa moral, se inscrever, curtir no YouTube, coisas do tipo, até pra dar uma força em relação ao algoritmo, seremos muito gratos, né? Porque a meta esse ano é bater pelo menos 1.000 inscritos. Meta difícil, hein? Mas a gente vai conseguir. Não é difícil não, vai dar certo, confia. A gente vai dar um jeito. Mas fica esse pedido então, né, pra ajudar aí neste crescimento do YouTube. E compartilha aí com parentes e amigos, que ficaremos muito gratos. Lucão, mais uma vez aí, muito obrigado. 2023 promete. Muito obrigado aí também pra quem nos escuta. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Valeu, falou e até a próxima.